Eixo 2. A gente fala aqui sobre desenvolvimento de direitos humanos. Toma cuidado com isso. Desenvolvimento, gente, desenvolvimento é diferente de crescimento. Veja que aqui a gente não está falando sobre crescimento e direitos humanos. Crescimento, gente, é um conceito que, a grosso modo, se distingue muito do desenvolvimento. Veja quando a gente fala crescimento econômico. Crescimento econômico é uma métrica quantitativa. A gente utiliza um índice chamado PIB. O Brasil pode estar crescendo, mas não necessariamente ele pode estar desenvolvendo. Ele cresce quantitativamente, mas não existe, por exemplo, uma justa igualitária de distribuição de riqueza. Então, a gente pode ter um crescimento, mas ter um aumento do empobrecimento no país. Se a gente pegar o artigo 3º da Constituição, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, desenvolvimento nacional. Desenvolvimento, ele é qualitativo. O desenvolvimento, gente, ele mede, não é apenas a riqueza numérica, ele mede distribuição de renda, ele mede educação. Quando a gente quer medir desenvolvimento, a gente utiliza PIB, a gente utiliza IDH. Aqui a gente está falando e priorizando desenvolvimento e não crescimento. Então a gente está falando em desenvolvimento e direitos humanos. Você pode ter certeza que aqui a gente já começa a falar sobre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento inclusivo. São expressões chaves em algumas questões FGV. Vamos lá. Diretriz 4. Efetivação de modelos de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado. Peraí, Augusto, o que você está falando aqui, ó? Sobre desenvolvimento sustentável. Modelo de fazer com que o Estado brasileiro se desenvolva economicamente, se desenvolva socialmente, se desenvolva financeiramente, se desenvolva populacionalmente, em qualidade, de maneira sustentável, através de políticas de inclusão social, de políticas de inclusão econômica. Quando se diz sobre essas políticas de inclusão, aqui a gente está falando sobre criar oportunidades para que classes sociais tenham, inclusive, condições de se desenvolver. Por exemplo, cooperativas, para estimular o empreendedorismo, para que produtores locais consigam, de fato, produzir para atender demandas locais. E, assim, gerar emprego, gerar riqueza, e fazer com que essa riqueza circule internamente. Só que, para isso, é necessário você não só injetar grana para fazer a riqueza circular naquela localidade, mas você capacitar, você informar, você trazer educação, você trazer infraestrutura naquela localidade. Então, é um complexo de ações nesse sentido. E aí continuo dizendo, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Quando a gente fala sobre isso, é exatamente olhar para o Brasil e perceber a grande diversidade que existe. Uma diversidade que, daqui a pouco, num outro eixo, vai exigir universalizar direitos num contexto de desigualdade. Diretriz 5. Valorização da pessoa como sujeito central do processo de desenvolvimento. Gente, vamos ser sinceros, isso aqui não deveria ser novidade para absolutamente ninguém. É como se aqui fosse uma redundância daquilo que a própria identidade do Estado brasileiro já nos define há muito tempo. O ser humano, ele é o agente central de absolutamente todas as coisas. Quando se fala sobre desenvolvimento, o objetivo não é fazer simplesmente com que o Estado brasileiro seja forte. A gente busca um Estado estruturado, um Estado autossuficiente, um Estado rico propriamente. Mas é um Estado que não é rico por si. Ele não quer gerar riqueza pelo simples fato de ser um Estado rico. Ele quer ser um Estado rico para que essa riqueza seja investida nele mesmo. Seja um Estado suficiente, sustentável, que gere riqueza, que, por sua vez, proporcione emprego, melhoria na qualidade de vida, nas oportunidades, redução das taxas de mortalidade, aumento das taxas de alfabetização e, consequentemente, zerar a taxa de analfabetismo, acesso à educação, zerar, gente, questões afetas à falta de infraestrutura, ausência de moradia, de acesso à alimentação, questões básicas. É sobre isso que ele está dizendo aqui. Porque todas as preocupações é o ser humano. E ser humano com o quê? Com dignidade. Não se esqueça, ó. Ser humano, sujeito central, processo
mas o ser humano nunca esqueça disso, com dignidade. E aí vai lá. Diretriz 6. Promover e proteger os direitos ambientais. Opa, direitos ambientais previstos. Não se esqueça que direitos ambientais são direitos de terceira geração. Direitos ambientais buscam um meio ambiente sadio e equilibrado. Se preocupa não só com os dias atuais, mas inclusive de deixar o meio ambiente para gerações futuras, as gerações prospectivas, e não apenas as gerações odiernas atuais. Como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Sensacional.